Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos lá para mais um chá com a sol. Tô achando que tá meio escuro aqui. Acender outra luz aqui, ver se ajuda. Oi, Sandra. Oi, Rosa. Tudo bem com vocês, minhas queridas? Minhas queridas são fiéis aqui. Toda semana elas estão aqui, firme e forte, é isso mesmo. Boa tarde. Ai, Rosa, que saudade, né? A gente não se viu mais desde o início da pandemia. Espero que você esteja bem. A Sandra eu não conheço pessoalmente, a Rosa eu conheço. Então hoje vamos para mais uma tarde, né, de chá com a sol. Já preparei o meu chazinho aqui. Hoje tomando um chazinho de camomila para ajudar um pouco na digestão. Acho que comi alguma coisa que não me fez muito bem na hora do almoço. Ai, que bom que você tá bem. Espero que seja bem. A Sandra eu não conheço pessoalmente, né, Sandra? Ainda. Que a Sandra não é daqui de São Paulo. Então vamos esperar ver se mais alguém entra pra gente poder começar, que agora são 5:03 no meu relógio, pra gente falar. Hoje, até ontem à tarde, eu estava um pouco ainda em dúvida do que eu ia começar, do que eu ia trazer aqui ainda não. A Sandra é do Sul, né, Sandra? Vai demorar um pouquinho pra gente se conhecer, mas não vai faltar oportunidade. Eu tava um pouco em dúvida do que eu ia trazer aqui. Aí, diante de algumas coisas que foram acontecendo, que eu escuto muito as pessoas também, então eu faço muito gosto muito de trazer isso, de ouvir o que as pessoas estão falando, o que eu tenho recebido de mensagem das pessoas, situações mesmo que vão acontecendo na minha vida para trazer aqui para vocês, porque afinal de contas eu também sou ser humano, também tem várias questões ainda para serem trabalhadas e acho que é por isso que eu estudo tanto. Acho que quanto mais eu estudo, acho que mais eu entendo que eu preciso ainda ir me lapidando, vamos dizer assim. Então hoje a questão que eu trouxe foi uma emoção que ela é presente em todos nós, em todos os seres humanos, que é a emoção da raiva. Então, essa emoção, na verdade, tudo que é emoção que a gente tem no nosso corpo, na verdade, são apenas energias. E quando a gente fala de energia, a gente não consegue ver assim, né, com os nossos olhos, mas a gente consegue sentir realmente assim a vibração do lugar onde está. Então, para eu acender aqui a luz que eu acabei de acender aqui o interruptor, eu não tô vendo a energia percorrer aqui, né, no fio. Mesmo que o fio tivesse aberto, não um fio de cobre, eu não vejo. Mas eu sei que se eu ligar ali o interruptor, ela vai acender a luz. Então, a energia a gente não vê, a gente apenas sente. Então, quanto mais a gente for cético, eu só acredito vendo, mais você vai ficar refém dessas energias, dessas emoções. Porque a emoção, na verdade, é só um direcionamento que ela tem dentro do nosso corpo. Então, para vocês começarem a perceber o que é energia, como é que a gente sente, então tem uma coisa que é muito simples para a gente começar a perceber, já que algumas pessoas gostam apenas de ver, ao invés de só de sentir. Então, como a gente faz para sentir a nossa energia? Ou qualquer campo energético? Às vezes, quando a gente vai em determinados lugares, quando a gente chega lá naquele lugar, pode ser onde for, né? Até mesmo dentro da nossa casa, na casa de uma outra pessoa, ambiente de trabalho, somente assim, hospital, que a gente sente que tem alguma energia ali que está mais pesada, enfim. Para a gente sentir a nossa própria energia, como é que a gente manipula, tem uma coisa que é muito simples de fazer. Então, como é que nós vamos fazer isso para vocês começarem a perceber? Então, você pode colocar as duas mãos assim, uma de frente para a outra, né? E eu gosto, né? Para quem nunca fez esse exercício, é bacana se você fechar os olhos. E aí você vai começar a movimentar a mão como se tivesse sabe aquelas bolas de sabão que a gente fazia quando era criança? Então, assim, você vai começar a colocar a mão mais perto e mais longe. Conforme você vai aproximando as mãos e afastando, você vai perceber que parece que tem um campo de energia, que tem algo ali, ó. Aí eu já tô sentindo aqui na minha mão. Quanto mais a gente aproxima, mais a gente vai sentindo um campo vibracional. A gente vai afastando,
como se fosse uma bolha de sabão, né? Aí você vai sentindo, ó. Quando a gente faz esse exercício, a gente começa a perceber nosso campo magnético, a nossa energia. Depois, com esse exercício, dá para fazer um monte de coisa. A gente pode direcionar essa energia que a gente colocou aqui entre as mãos, né? De aproximar e de afastar, a gente pode colocar no nosso coração. Se a gente tiver com dor de cabeça, com insônia, enfim, a gente pode direcionar ela. Então, a partir do momento que você entende, você sentiu energia, você pode começar, então, a sentir e colocar ela onde você quer. Porque energia a gente não racionaliza, emoção a gente não racionaliza, a gente quer racionalizar. Pensamento é uma coisa, emoção e energia é outra coisa, é no sentir. Então, por isso que eu fiz esse exercício para vocês sentirem a energia. Sentindo a energia, a gente consegue sentir a emoção. Então, o que acontece? A maioria de nós aqui vive praticamente o dia inteiro na frente do computador, fazendo várias e várias coisas ao longo do dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, é o dia inteiro fazendo tarefas. Eu fico o dia inteiro na frente do computador, ou eu fico fazendo as minhas tarefas de casa, enfim, dependente da tarefa que você vai fazer, ou estudar, enfim. Quando a gente está muito nessa coisa do fora, que é essa energia, na medicina chinesa que a gente chama de energia Yang, que é essa energia do movimento, a energia do masculino, a gente fica sem tempo para sentir. Então, como é que você vai sentir alguma emoção se você não dá atenção para isso? Ai, tô sentindo alguma coisa, mas vida que segue. Então você vai indo. Então você começa então a guardar essas emoções e fica completamente alienado, fica completamente, vamos dizer assim, adormecido com relação às suas emoções. Nós podemos sentir todos os sentimentos, todas as emoções num único dia, dependendo de como tá a minha vibração, dependendo de como é a dinâmica do meu dia. Então, se eu fico o dia inteiro só voltado para o trabalho, para os estudos, para as coisas que são para fora, as coisas da minha casa, filho, marido, estudo, trabalho, o que quer que seja, eu não paro para sentir alguma coisa que está ali querendo se comunicar comigo. A gente vai ficando anestesiado, a gente vai ficando adormecido, a vida passa e a gente então a gente perde a oportunidade de direcionar essa energia, essa emoção a nosso favor para a gente se realizar aqui nessa vida. Quando eu falo se realizar, não é só se realizar no sentido material, de eu ter um bom trabalho, de eu construir uma família, de ter estudo, não é só isso. Se realizar é você com você mesma, é o seu caminho interno, é a sua própria jornada, que é a sua missão de vida. Então, quando eu estou desatento, quando eu estou distraído, quando eu estou adormecido, a probabilidade de ficar caindo sempre lá no mesmo buraco é infinitamente maior de quando eu estou uma pessoa desperta, quando eu consigo olhar para dentro e sentir aquela emoção que está ali batendo na minha porta, que eu, deixa aí, depois eu escuto você, depois eu presto atenção em você, e esse deixa para depois, às vezes é uma vida inteira. Conheço pessoas que já estão lá, já com 60, 70 anos, nem sabe direito o que é sentir qualquer coisa. E isso é muito ruim. A gente perde essa oportunidade de a gente se conhecer, da gente colocar para fora nossos dons e os nossos talentos. Porque eu acredito que todos nós já nascemos perfeitos. Por que eu acredito nisso? Porque nós viemos da mesma fonte que tem aqui nesse planeta. Então, nós viemos da mesma fonte, por exemplo, que tem a minha plantinha aqui do lado, meu cachorro que está aqui do lado. Então, nós viemos todos da mesma fonte, essa fonte de abundância e de prosperidade. Então, quem criou esse planeta, criou todos os seres que habitam aqui. Se meu cachorro é perfeito, se a planta é perfeita, se a natureza é perfeita, eu faço parte desse planeta, dessa energia que criou isso aqui, eu também sou perfeito. É que a gente está adormecido, a gente está muito voltado para fora. Então, a gente precisa voltar para a nossa essência, para a gente descobrir essa perfeição e colocar isso para fora. Então, falta a gente acordar. A maioria das pessoas, infelizmente, está adormecida. Eu ainda tenho as minhas questões para serem resolvidas, não é porque eu estou aqui falando para vocês que eu sou o guru, não é nada disso. Também tem várias questões para arrumar. E aí, a emoção que eu trouxe hoje para a gente começar a olhar e saber direcionar ela é a emoção da raiva. Por que eu trouxe essa questão da raiva? Porque muitas pessoas rotulam
julgam que é uma coisa ruim. Não tem nada de ruim. A partir do momento que eu julgo, que eu rotulo que algo é ruim, o que a gente faz quando algo é ruim? A gente repele. Então, se eu tô tomando um chá aqui, tomando um chá de camomila, que é um chá gostosinho e tal. Se eu tomando um chá que é mais forte, carqueja, boldo, é ruim, a gente torce o nariz para poder tomar. Então, o que acontece? Tudo que é ruim, a gente tem a tendência a repelir. A gente não quer aquilo, porque aquilo é ruim. Eu quero só o que é gostoso, eu quero só o que é bom, o que é confortável, que vai me trazer o quê? Algum prazer, alguma satisfação. Então, a gente acaba repelindo, a gente acaba reprimindo a emoção da raiva. E o que acontece? Nós temos uma crença do nosso inconsciente coletivo de que sentir raiva, demonstrar essa raiva é feio, principalmente as mulheres. Então existe ainda, né, um preconceito muito grande de que a mulher não pode falar muito alto, a gente não pode rir, não pode ficar colocando muito essa emoção para fora, que a gente se extravasar essa energia da raiva vai falar o quê? Que a mulher tá louca, que ela tá surtada, ou que ela tá de TPM. E não é. Todos nós. Se eu tenho essa emoção da raiva dentro de mim, eu preciso entender para poder direcionar e não usar ela de uma maneira exacerbada e exagerada. Então, da mesma maneira, por exemplo, a energia do medo. A energia do medo é uma energia que me traz mais introspectiva, não é uma energia que eu coloco ela para fora, porque é uma energia que me trava, que é uma energia que a gente chama de uma energia yin. Então, é uma energia mais introspectiva, me deixa mais calmo, mais quieto, diferente da raiva. Então, essa energia da raiva, o que ela é, na verdade? A emoção da raiva é uma energia de movimento, é uma energia de ação, é uma energia de criatividade. Então, quando eu direciono essa emoção a meu favor, é o que todos nós estamos fazendo aqui agora. Então, a gente precisou dessa energia, desse movimento, para a gente levantar da cama, para a gente fazer as nossas tarefas até agora, que é 5 horas da tarde, para a gente estar aqui na frente do celular, aqui no Instagram, falando. Então, a energia que vai me movimentar, a energia que me impulsiona para a vida. Então, é uma emoção que é propulsora. Então, eu não gosto muito de rotular esses nomes. A raiva, é medo, é tristeza, porque quem já sabe o que é aquilo, já julga como ruim, já quer repelir, não quer nem ouvir falar a respeito daquilo. Então, na verdade, todas as emoções que nós temos, elas são apenas uma energia e que a gente, quando sabe para que ela serve, né, qual é a finalidade dela no nosso organismo, a gente não fica tão refém dela. E aí tem uma outra questão. Quando a gente não sabe direcionar, quando a gente não tem consciência disso, quando essa energia de movimento, de ação, ela vem e ela fica muito reprimida, né? Porque antes da raiva ainda tem outras coisas que vieram antes. Como, por exemplo, eu fico indignado, eu fico frustrado, então aquilo ele vai somando ao longo do meu dia, ao longo da minha vida, e aí quando vem de uma vez que eu quero colocar ela para fora, eu fico enfurecida. E aí que é a grande questão. Aí quando a gente age, tem as atitudes dessa maneira tão intempestiva, né, de uma maneira tão forte, tão intensa, a gente fica como? A gente fica cego de raiva. Por que nós ficamos cegos de raiva? Por duas questões aí. Primeiro, né, a primeira delas é que a energia da raiva é essa energia de movimento e de expansão. Então, ela tende a ir para fora. A energia da raiva, pela visão da medicina chinesa, ela é produzida pelo nosso órgão, que é o fígado. Então, o fígado que ele é responsável por essa energia do movimento, energia da ação, de ser uma pessoa criativa. Então, o que acontece? O fígado, ele também é responsável por nutrir os nossos tendões e os nossos olhos. Então, cada um dos nossos órgãos de sentido, eles estão relacionados a um órgão do nosso corpo. E os olhos está relacionado ao fígado. Então, o fígado, como ele é quem cria, vamos dizer assim, entre aspas, essa exacerbação dessa energia, então o que acontece? A energia sobe, então a gente fica cego, porque fiquei com muita energia e não consigo enxergar absolutamente nada. Não é assim? Quem nunca aqui agiu sob raiva, que atire a primeira pedra.
Não é verdade? Eu já agi várias vezes por ser uma pessoa impulsiva, principalmente quando eu estava no período de TPM. Então, hoje, tendo mais consciência disso, eu não fico tão refém dela. Então, eu começo a direcionar para outras questões. Não é que eu não queira colocar isso para fora, mas hoje eu sei direcionar, eu coloco de uma outra maneira. De vez em quando ela cai no buraco. Mas quem aqui nunca agiu pela raiva e depois que passou, que aí a energia baixou, então eu consigo ter clareza das coisas que estão acontecendo, e aí, meu Deus, eu agi pela raiva de novo. E aí, algumas atitudes que a gente tomou, às vezes pode ser tarde demais, diante dessa emoção que eu coloco ela de uma maneira tão intensa, no sentido de eu querer me defender. Por isso que muitas vezes, quando a gente fica com essa energia da raiva presa, a gente não sabe colocar pra fora, que a gente tem vontade de socar a cara de alguém, e a gente não pode fazer isso, apesar de que algumas pessoas que não estão movidas, impulsionadas por essa emoção, por essa energia, elas vão realmente a vias de fato socar a cara de alguém, porque automaticamente o nosso cérebro já manda mais energia e sangue para essa região do trapézio, que é para eu fazer esse movimento. Eu não faço esse movimento, então eu fico aqui com essa toda reprimida aqui. Ai, quem que é? Ah, Lady Jane. Ai, agora eu estou mais calma. Ontem tive ódio, respirei, analisei e segui. Então, isso é bom, porque a gente começa então a direcionar isso para as coisas que a gente quer. Isso não significa que a gente não possa sentir essa emoção, que a gente não possa colocar ela para fora. Então, o que acontece? Quando a gente repele demais, que a gente vai guardando, e aí então quando a gente começa a ter as nossas questões de doença, a gente começa a ficar com ela muito reprimida. Como nós somos seres, né, que viemos da mesma fonte, nós, a natureza e tudo mais, a natureza tem dias, tem épocas que a gente vê que ela tá furiosa. Tem acho que até um filme que, se não me engano, acho que chama Mar em Fúria, alguma coisa assim do tipo. Então, o mar também fica em fúria. Quando a gente também tem terremoto, a gente tem tsunami. Quando tem um tsunami, aí eu lembro que há muitos anos atrás teve um tsunami naquela região, acho que da Tailândia, do Sri Lanka. Então teve aquele maremoto que tem lá no fundo do mar, estremece tudo, vem como que essa força é uma força de destruição. Então ela destruiu tudo que tinha pela frente. Então muitas vezes, quando a gente é impulsionado por essa energia de uma maneira que a gente não sabe direcionar para os meus objetivos, para eu ser uma pessoa muito mais criativa, para eu ir em busca das coisas que eu quero, eu acabo destruindo. Eu posso destruir o fora, como eu acabei de falar, quando a gente fala de uma maneira agressiva, a gente age agressivamente porque a gente ficou cego, é como esse tsunami, vem e destrói tudo. Porém, quando eu não destruo fora, eu posso destruir dentro, eu posso destruir em mim tudo isso que eu não sei usar a meu favor, para eu ir em busca dos meus objetivos. Então eu preciso me colocar em movimento. Não estou dizendo que é para ninguém sentir, não estou dizendo que é para ninguém colocar isso para fora, mas a gente precisa aprender a direcionar as coisas do jeito que eu quero. Por isso que eu sempre falo durante os cursos que eu dou, que eu estou dando um curso agora que é o Caminho das Emoções, né? Eu estou na segunda turma. Quem não pôde participar, fica atento que eu vou abrir uma turma bem no comecinho do ano, que é para já começar o ano aí em equilíbrio. Então, quando eu não sei direcionar todas as emoções, a gente acaba ficando refém delas. E aí, a gente tem várias maneiras de a gente usar isso a nosso favor. Primeira coisa que a gente tem que ter muito em mente: o que eu quero para minha vida? Quais são os meus princípios? Quais são os meus objetivos? Eu tenho eles bem definidos, bem esclarecidos? Quando eu não sei o que eu quero, eu não sei para onde eu vou, então eu não consigo direcionar essa energia de movimento, essa energia da ação, a energia propulsora, a energia de criar algo para aquilo que eu quero. E aí eu fico à deriva, sabe o barquinho que fica lá, conforme vai batendo o vento, eu vou indo. E aí então aquilo acaba me deixando o quê? Acaba me deixando frustrado, porque eu não sei para onde eu vou. Então para onde me leva, tá tudo certo. E aí eu fico frustrado, a frustração vai aumentando, então eu fico enfurecido, eu fico com raiva. Então, é preciso a gente ter em mente o que eu quero bem definido para mim. Qual é o meu caminho de vida? Qual é o meu objetivo? Ir lá, focar e direcionar para aquilo. Senão, tudo que vem de fora vai acabar me atingindo. E tem um outro detalhe.
Quando a gente não sabe falar não, aí a probabilidade de a gente ter esses ataques de fúria são infinitamente maior. Porque aí tudo vai penetrando, eu fico muito vulnerável, eu viro esponja, então eu não sei falar não pra ninguém. Então tudo que vem de fora, eu vou absorvendo, eu vou absorvendo, eu vou absorvendo. E aí aí entra na questão da baixa autoestima, eu não tenho amor próprio. Tudo que já que todo mundo, eu não sei falar não pra ninguém, então tudo que as pessoas pedem pra mim, eu acabo me doando, eu acabo fazendo. E aí eu fico o quê? Sem essa energia de movimento, a energia da ação pra mim, porque eu tô dando essa energia de movimento, eu tô doando a minha energia só para as outras pessoas e não coloco pra mim. Um dos maiores recursos que a gente tem, que a gente não tem noção, é o nosso tempo. Então, o tempo também é um recurso, tempo também é energia. Quando eu não sei direcionar a minha energia para o tempo, para fazer as coisas que são para mim, então, se tudo eu falo sim para todo mundo, né? Eu não sei colocar limites, tudo é permeável para mim, então o que acontece? A minha energia e o meu tempo fica para outras pessoas. Eu fico cada vez mais frustrado. Ficando cada vez mais frustrado, a probabilidade de eu direcionar essa energia da raiva para minha interna, já que eu não sei falar não, então eu seguro, aí eu vou me destruir internamente como tsunami. Aí eu vou destruindo a minha saúde mental, a minha saúde emocional, a minha energia. Aí as consequências vêm pro corpo. E aí quando vem pro corpo, significa então que essa energia sua já estava em desequilíbrio há muito tempo. E por que você não percebeu? Porque tá adormecido, tá anestesiado, não tá conectado com você mesmo. A emoção tá lá, tentando falar, batendo na sua porta, e você não tá nem tchuiu pra ela. Porque tá sempre fazendo. Então, a gente precisa ter o equilíbrio entre essas duas energias que nós temos no nosso corpo. Que é a energia do movimento, que é essa energia masculina, que é a energia yang. Mas a gente precisa dessa energia do yin, que é a energia do feminino, que é a energia da pausa, da quietude. Não dá pra eu ficar só na quietude, só na introspecção, só sentado o dia inteiro meditando. E não dá para ficar o dia inteiro, a vida inteira, só ficar nessa energia do fazer. Então a gente precisa dessas duas energias, porque as duas energias elas estão presentes no corpo de qualquer ser humano. Então, no nosso, nos animais também, né? De qualquer ser vivo aqui a gente tem essas duas energias. Até nas plantas também tem. Porque afinal de contas, nós somos vindos da mesma fonte. Por isso que eu falo que nós somos seres perfeitos. Se existe equilíbrio entre a energia das árvores, a energia dos minerais, dos animais, então existe essa energia em equilíbrio em mim. É que a gente, através das nossas imaturidades, das nossas vivências, a gente vai se deixando levar por elas. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, já me ajudou muito. Ah, obrigada, Lady Jane. Agora eu estou mais calma. Vamos ver se tem mais alguma informação aqui. Vou perguntar. Bom, enfim, se tiver perguntas aqui que eu não tenha visto, vocês colocam, porque aí já passou bastante. E eu não consigo enxergar. Tudo bem? Então, quero deixar bem claro para vocês que é apenas uma energia. Então, quando a gente aprende a direcionar, as coisas na nossa vida elas começam a fluir, porque eu quero ter o controle de absolutamente tudo. Por isso que muitas pessoas, às vezes, têm esse hábito de falar sim para tudo. Às vezes, nem só por uma questão de baixa autoestima, porque ela quer ter controle de tudo. Então, ela toma tudo para ela, porque aí ela acredita que ela tá no controle, ela consegue controlar a vida das outras pessoas. Seja pessoa de casa, seja pessoas do trabalho. Quem é controlador com tudo. E aí o que acontece? Você gasta a sua energia, ao invés de colocar para você se realizar quanto pessoa, você colocar seus dons, seus talentos para o mundo, realizar os seus objetivos, não. Você fica se doando para as outras pessoas, querendo controlar a vida delas. Isso é uma ilusão. Você continua adormecido, você continua anestesiado. E a pior coisa que pode existir para qualquer ser humano na vida é a gente ficar anestesiado, acreditando que a gente está no controle. O único controle que a gente consegue ter é sobre os nossos pensamentos e as nossas emoções. Eu escolho o que eu sinto. Você diz que eu senti com as mãos, eu posso enviar para algo. Pode, Sandra, pode então.
Quando a gente começa a fazer essa energia, a gente pode colocar. Então, eu posso colocar aqui pro meu coração, posso colocar pro fígado. Se eu tiver com muita raiva, então eu posso direcionar pro fígado. A gente pode direcionar para onde a gente quiser. Nós temos o poder nas nossas mãos. Então, vocês viram que só um exercício simples de direcionamento de energia a gente pode colocar para onde a gente quiser, tá? E aí eu queria fazer com vocês hoje um exercício que é bem simples, mas ele é muito eficaz. Então, eu vou pegar aqui para vocês, ó. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um pedaço de papel em branco assim, vão lá pegar a caneta e vocês vão escrever nesse papel uma situação de raiva que vocês passaram ou que vocês estão passando, mas que vocês não podem falar, não pode ir lá socar a cara da pessoa. Então, vocês vão lá, sentar, lá, pegar um tempo, claro, a gente tem que fazer com tempo, com calma, num lugar que não tenha ninguém lá buzinando no ouvido de vocês. Ah, mas a minha casa tem muita gente. Ah, mas tá todo mundo em casa, eu não tenho tempo. Tempo a gente sempre tem. A diferença é onde eu direciono esse tempo. Lembra que eu falei agora há pouco? Ah, então espera todo mundo dormir. Ou você acorda mais cedo, ou então vai lá no cantinho especial que todo mundo tem em casa, que é o banheiro. Você vai lá com calma e você vai escrever aquela situação. Quando você estiver escrevendo, como eu sempre falo, não fica preocupada com vírgula, com ponto, com a parte ortográfica, gramatical, não. Simplesmente coloque aquilo para fora. Então, quando estiver escrevendo, coloque essa emoção da raiva junto. Eu estou com raiva. Pode até fazer aquela cara que a gente fica de raiva. Eu estou com raiva por causa de fulano. Aliviou? Aliviou. Aí você vai fazer a segunda parte. Vai pegar lá o papel, você escreveu e vai, ó, picar. Quando você estiver picando, pica com a emoção. Então vai lá, escreve, pica. Quantidade mínima que vocês conseguirem para picar o papelzinho. Então picou todo o papel, lá ó, o que você escreveu, picou a quantidade mínima que vocês puderem. Então picou o papel. Aí vocês vão fazer a outra etapa. Vamos pegar uma panela, uma coisa que seja de aquele esmaltado, vão colocar ali e vão queimar. O fogo, ele tem esse poder, essa energia de transmutar e levar essa energia para cima. Então, vocês vão tocar fogo, ficou bem pequenininho lá, uns pedacinhos de papel. O que vocês vão fazer agora com esse papelzinho queimado? Vão pegar aquilo e vocês vão jogar lá na descarga do banheiro. E aí vocês vão colocar para água, que a água também tem esse poder de drenar e de limpar. E por que tem que ser na água? Se você tiver algum rio, algum lugar perto da sua casa que tiver, não tem problema, pode jogar, porque isso aqui não vai poluir a natureza porque é papel. Se não, joga na descarga do banheiro. Por que tem que ser na descarga do banheiro? Porque é no banheiro que a gente deixa lá todos os nossos dejetos, as coisas que não servem mais no nosso corpo, através da nossa urina e através das nossas fezes. Então, é lá que a gente deposita o que precisa ser eliminado do nosso corpo. Então, vai lá e dá descarga. É um exercício simples, mas ele é libertador. E pode fazer com a mesma situação quantas vezes for necessário. Até vocês sentir no coração que aquilo realmente saiu. Para não ficar guardando e para não adoecer. Porque a emoção da raiva, como é essa emoção do movimento, da energia que me coloca para fora, e quando ela vem de uma maneira muito intensa, como eu falei, como um tsunami, é a energia mais destruidora que temos no nosso corpo, na nossa vida, se a gente não sabe direcionar ela para as coisas corretas, para eu ir em busca dos meus objetivos, das coisas que eu gosto para mim. Então, para não ficar com isso e não me destruir internamente, então você pode fazer uma das várias técnicas que tem, é essa. De você ir lá, picar o papel com emoção, queima esse elemento da natureza que é o fogo, que ele vai transmutar, levar para cima, e a água que drena, a água ela vai sempre, o movimento da água é sempre o movimento de descender. Então você joga lá na descarga do banheiro. Então esse é um dos exercícios que faz. Tem mais exercício também para fazer, que eu passo bastante quando eu faço meus atendimentos, quando eu dou os meus cursos também. Porque senão o que acontece? A gente começa a adoecer e às vezes são coisas simples que a gente não presta atenção. Às vezes é uma dor de estômago,
uma enxaqueca, que a gente tem uma coisa muito recorrente, começa a ter problema nos olhos, né? Às vezes conjuntivite, o olho começa a ficar muito vermelho, às vezes pode começar a ter problemas de pele, queda de cabelo, porque começa a energia que ela sobe, então as pessoas que às vezes têm aquelas quedas de cabelo muito intensa. E o ápice dessa energia, né, quando a gente não sabe direcionar ela a nosso favor, ou é o infarto, porque aí fica aquela coisa muito intensa, meu coração fica muito acelerado, ou então pé para cabeça, quando a gente tem AVC. Então não se deixem levar por ela, tá? Essa é uma das maneiras de você colocar essa energia para fora. Existem várias coisas. Precisa pesquisar também que crenças que tem dessa emoção que você sente da raiva, que você não sabe direcionar. Será porque alguém mal disse para você que é feio sentir raiva, que sentir raiva não é coisa de Deus, não é coisa de gente calma, de gente equilibrada, enfim. Então precisa também ir buscar lá nas suas crenças que você foi ouvindo desde criança, lá de quando você se lembra. Por que sentir raiva é feio? Por que a gente não pode demonstrar? Por que a gente não pode falar não? Porque eu tenho que estar sempre disponível para as pessoas, ao invés de trazer essa energia para mim. Então precisa pesquisar aí quais são as crenças também que você tem com relação a não querer sentir essa emoção da raiva, que ela não é ruim. Muito pelo contrário. A gente que precisa aprender a direcionar. Uma das maneiras da gente descobrir quais são as crenças limitantes é através da técnica do Theta Healing, que a gente vai buscando qual é a crença que está por trás disso, que é a raiz. Porque quando a gente cuida apenas da manifestação, a crença ela fica voltando, as doenças continuam voltando. Então, quando você tem uma planta que os galhos dela estão tudo ressecado, se é uma coisa muito mais superficial, você vai lá, corta, né, que nem a plantinha que eu tenho aqui do lado, vou lá, corto o galhinho dela e tudo bem. Mas se toda vez eu corto o galho e daqui a pouco nasce outro galho mais ressecado, não vai para frente, então a gente precisa ir aonde? Cuidar da raiz, cuidar da origem. Então, se a minha raiz, a origem de tudo isso está sempre muito fraca, está em desequilíbrio, aí a gente tem que tratar isso aí. Então, tem o Theta Healing para ir limpando as crenças, tem a parte da medicina chinesa, que eu também gosto muito, que é a base do meu trabalho, que tem a acupuntura, tem fitoterapia específica para tratar essas questões, para trazer equilíbrio para o meu fígado, para não ter muitas essas oscilações, né, de humor, de ficar muito frustrado e de repente eu explodo. Também são técnicas que vão ajudar vocês a desafogar isso aí e viver mais em equilíbrio o máximo possível. Claro que a gente vai ter dias que a gente está mais furiosa, um dia que a gente está mais tranquila e aprender a lidar com isso. Deixa eu ver aqui. A Sandra, sim, sei, Sandra, o Theta Healing também é uma técnica que eu quase não falo muito, mas agora, diante de tantas pessoas que têm me procurado, eu tenho divulgado mais. É uma ferramenta muito poderosa, muito eficaz, e ela é simples de ser aplicada, que a gente consegue indo lá nas crenças para poder ir limpando. Porque a gente vai trazendo tanta toxicidade do que a gente escutou a vida inteira, e a gente acredita que aquilo é totalmente real, de acordo com a nossa visão. Então, para a gente saber se a gente está vivendo dentro de algo que está nos limitando, é só você olhar uma outra pessoa que ela pensa diferente de você e que a vida dela está muito mais expandida, vamos dizer assim. Então, significa que eu também tenho algo que me limita. Todos nós temos. Então a gente precisa começar a prestar atenção. E uma das maneiras dessa é estar desperto, é estar consciente. Não é ficar anestesiado, adormecido, sendo deixado levar aí pela boiada, como a gente vê a grande maioria das pessoas. Então coloca um cabresto lá e você fica assim, e você não consegue olhar e ver o que está aqui por trás. Porque eu fico completamente limitado dentro de uma caixinha. E aí eu fico conformado com aquilo. Como eu falei aqui, né? Conformado é quando eu tô dentro de uma forma. Alguém me disse que eu tinha que ter essa forma e eu acredito aquilo como sendo totalmente realidade. Então a gente precisa começar a questionar nossos próprios pensamentos. Tô pensando assim, mas será que existe uma outra forma de sentir? Será que existe uma outra forma de pensar, de agir? Será que eu estou me limitando? Como é que faz isso? Então é uma maneira de a gente toda hora se investigando. Uma das horas mais adequadas que eu gosto muito de fazer isso é na hora de dormir,
Ou então, quando eu tomo banho antes de dormir, embaixo do chuveiro, eu começo a pensar quais foram os pensamentos que eu tive durante o dia, que se eu não tivesse, a minha vida poderia estar diferente. Tá? Qual o sentimento que temos que ter em abundância? Na verdade, todos eles. Todos os sentimentos, essas emoções, elas fazem parte de nós, Fleide. Essa emoção da raiva, né? Que me coloca em movimento para a vida. A gente precisa dos nossos pensamentos, que é o que a gente conhece como preocupação, para eu solucionar os meus problemas. Eu preciso da tristeza para sentir que existe um ciclo de começo, de meio, de fim, que a vida tem finitude, né? Os ciclos têm finitude. A gente precisa do medo para no sentido de nos proteger, né? Eu não vou sair na rua de madrugada sozinha, não vou me jogar do penhasco, eu não vou atravessar a rua, uma avenida em movimento, se não for num farol de pedestre e que ele tiver verde para mim. Então, para o meu instinto de sobrevivência. Então, todas elas são importantes e são inerentes a todos nós. A diferença é que quando eu começo a direcionar essa energia para mim e não fico com ela tão guardada, armazenada, e aí eu vou ficando refém dela. E aí, então, que é quando começam a vir as doenças no corpo físico, que é onde a gente consegue perceber aquela emoção, aquela energia que já estava em desequilíbrio há muito tempo, como a gente fica completamente lá, anestesiado, adormecido e deixa pra lá, depois eu presto atenção nisso ou nem presto atenção. Então a gente precisa parar momentos do dia para a gente sentir e entender o que aquele sentimento está trazendo, porque todo sentimento, toda emoção tem uma mensagem ali nas entrelinhas que a gente precisa começar então a perceber aquilo para a gente não ficar no nosso piloto automático e toda hora ficar caindo no mesmo buraco, e aí a vida não anda, a gente não evolui e a vida não flui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Então, o que eu tinha que passar para vocês, basicamente, hoje era isso. Né, Caramelo? O Caramelo tá aqui. Ele tá aqui do lado. Ele tá com vergonha hoje, não quer aparecer. Não quer aparecer, Caramelo? Então, praticamente, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Aprendam a sentir, né? Porque às vezes a gente não aprende a sentir. A gente só fica nesse piloto automático, a gente não para. Quando a gente tem bichinho em casa, né? Eles têm essa... Não daria assim, esse dom, né? Às vezes quando eu tô muito atarefada, né? Às vezes eu fico muito no computador, aí ele vem, olha, tá na hora de parar, né? Vamos brincar um pouco, né? Trazer essas questões de sentimento, né? Porque os animais, eles são completamente amor, então o que eles sentem, eles expressam, e eles, como eles não falam, eles vão pela vibração, pelo sentimento, então é isso. Então, eu senti, o Caramelo é lindo, é mesmo, fala isso é lindo, Joana, não, fala oi pro povo. Fala oi. Hoje ele tá tímido. Então é isso, gente. Então, obrigada por vocês terem participado. Espero ter trazido algo que contribua para a vida de vocês. Não se deixem levar. Aprendam a sentir, que é muito importante a gente sentir. Não fiquem anestesiados nas tarefas do dia a dia. É importante, fundamental, né? Se a gente quer realmente descobrir essa perfeição, né? Essa joia que nós temos internamente, a gente precisa ter acesso a ela. Ela só tá esperando a gente ir lá e abrir, sabe, igual a pérola que é dentro da concha, tá esperando só a gente abrir para pegar essa pérola que todos nós temos em nós. A gente só não tá acessando porque a gente tá completamente adormecido e anestesiado. Eu perdi meu cachorro essa semana, tô muito triste. Ai, Sandra, eu sinto muito, de verdade, porque esses bichinhos, gente, olha, eles são parte da nossa família, são nossos amigos, são os nossos companheiros. E é um luto. Então, esse luto, ele tem que ser vivido, a gente não pode ficar anestesiado. O luto pode ser por qualquer coisa, que é essa emoção da tristeza, que é esse sentimento de finitude. Então, a gente tem que colocar essa emoção da tristeza, do luto para fora. Então, quando eu falo perda de luto, não é só de pessoas, dos animais, de um trabalho, de uma situação. Então, meus sentimentos por você, viu, Sandra? Porque
eles realmente são, que eu falo, são anjos de pelo, né, que o universo coloca à nossa disposição aqui. Então, gente, olha, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Espero ter contribuído para vocês na tarde de hoje. E a gente se vê na próxima quinta-feira, 5h30. E, esqueci de falar. Sábado que vem, dia 24, tem a vivência, que é sobre relacionamentos. É uma vivência que vão ser de 3 horas, sábado que vem, dia 24. Quem quiser participar, entre em contato comigo. Porque que acontece? Os nossos relacionamentos nada mais é do que o espelho do que nós temos internamente. Então, os relacionamentos de fora, seja da família, seja do trabalho, com os amigos, eles são reflexo do que nós temos dentro. Então, prestem atenção se vocês falam muito sim para tudo e se anulam. Quando eu me anulo, né, eu não me faço feliz, então aí o outro acaba aproveitando demais da minha energia e do meu tempo, tá? E vai ser através de 2 técnicas bem bacanas. Uma é o Mahalila, que é um jogo que a gente vai ver em que onde os nossos relacionamentos estão ali parados e empacados e como sair daquilo. E depois vai entrar com o Theta Healing para limpar as crenças que estão ali prendendo da gente não evoluir nos nossos relacionamentos. Primeiro, nos nossos relacionamentos conosco mesmo. A gente tem que ter esse relacionamento com a gente, para depois a gente colocar os nossos relacionamentos para fora, tá? Então, se vocês quiserem, vai ser sábado que vem, dia 24, 3 horas da tarde. São 3 horas de vivência online, né, por conta da pandemia. Então, é uma vivência online, vai ser bem bacana. Sou eu e é uma amiga muito querida, que é a Regiane Sidlauskas. A Regiane é de Portugal. Então, a Regiane vai entrar com essa parte do Mahalila, do jogo, que a gente vai abrir lá um tabuleiro para ver que parte, né, da nossa vida que a gente tá ali empacada com os relacionamentos. E aí depois eu entro com o Theta Healing para fazer trocar essas crenças limitantes que temos com relação a isso e colocar, né, pensamentos e ideias, né, que sejam libertadoras para que a nossa vida possa fluir, a gente não ficar toda hora caindo no mesmo buraco. Tá, é isso mesmo. Falar sim é se anular. Então, quando eu falo sim pro outro, eu tô falando não pra mim. Então, primeiro é sim pra mim e pra depois. Então, quando a gente começa a falar sim pra gente, vocês vão ver como as questões de fora começam a mudar. É uma coisa impressionante. A gente sabe quando a gente muda a nossa sintonia, quando a gente muda a frequência lá do rádio, ao invés de eu colocar pra ouvir determinada música, eu tenho que ir lá, mudar lá a estação do rádio pra ouvir a música que eu quero e que me satisfaz. Tá? Então é isso. Joana, vem sim. Eu vou ficar feliz se você puder participar. Então, gente, olha, muito obrigada por vocês que participaram, que estiveram aqui. Tiverem dúvidas, qualquer coisa sobre os meus atendimentos, sobre a vivência, entre em contato comigo, pode ser aqui pelo Instagram. Manda mensagem para mim no direct que eu respondo todas as mensagens. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Tá bom? E pode mandar mensagem também no meu WhatsApp, tá bom? O WhatsApp tá aí no link do Instagram, tá bom? Eli, agora que você chegou, beijo pra você. Saudade de você, Elisângela. Obrigada, Joana, obrigada, Rosa, obrigada, Sandra. A Márcia também entrou agora. Obrigada a todo mundo que participou. E a gente se vê então na próxima quinta-feira. Imagina, Joana, obrigada. Eu acho que compartilhamento, que ensinamento, os conhecimentos que a gente tem, eles têm que ser passados. Não adianta nada, né? Eu ter conhecimento só pra mim e não compartilhar com vocês, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. A gente se vê então na próxima quinta-feira. Beijo. Tchau, tchau.